Com grande alegria, quero cumprimentar a todos os nossos irmãos com a graciosa paz do Senhor Jesus Cristo. É muito bom e é muito gratificante nós todos os dias estarmos aqui nos encontrando, estarmos aqui juntos adorando, estarmos aqui juntos glorificando ao Deus que tudo merece. Estamos iniciando mais um culto aqui da Catedral das Assembleias de Deus para todo o nosso campo, com o objetivo de nós continuarmos adorando a Deus e sendo pastoreado para que assim possamos cada vez mais ouvir da verdade, da palavra de Deus, para que cada dia venhamos nós estarmos mais próximos do Senhor. Nesse início, nesse culto, tenho certeza que você já chegou no seu local aí de culto, de adoração, como tenho ensinado nesses dias, já dobrou o teu joelho, já está com a sua Bíblia em suas mãos, com o seu coração aberto para receber o melhor de Deus. Então, se você já fez isso, vamos agora orarmos para iniciarmos esse culto de adoração a Deus e também os ensinamentos de Deus para a nossa vida. Senhor Jesus, nesse momento eu sou grato a Ti para, nesse dia, estamos cultuando, estamos iniciando mais um culto de adoração, de louvor e de gratidão ao Senhor. Somos gratos pelo dia em que vivemos. Somos gratos pela providência que o Senhor deu em nossas vidas. Somos gratos a Ti por o Senhor segurar em nossas mãos e nos livrar do laço do passarinheiro. Meu Deus, obrigado por tudo. Assim eu Te adoro nesse momento, mas também dedicamos este culto totalmente ao Senhor. Tudo é para a glória do Teu nome. Recebe o louvor e adoração desta igreja e fala com essa igreja. Jesus hoje venha curar. Jesus hoje venha restaurar, Jesus hoje venha dar alegria, venha tirar tudo aquilo que está trazendo transtorno ou preocupação, mas que o Senhor venha consolar e confortar todos os corações que estão nesse exato momento adorando o Senhor. Eu te peço a tua presença, meu Deus, neste culto e peço ao Senhor que nos ensine a sua verdade no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por termos esse privilégio, meus irmãos. Como eu tenho dito esta semana, nós não estamos, dessa semana não, nesses dias direto, nós não estamos nos encontrando. Tem muito tempo que eu não vejo os irmãos. Claro que a saudade domina o nosso coração, com saudade dos irmãos, de apertar a mão, de abraçar, de darmos um glória a Deus junto, né? Isso é muito gostoso e todos nós estamos com saudade uns dos outros. Mas nós precisamos, neste momento, sermos igreja, ainda que nós estamos distantes uns dos outros, mas nós não estamos distantes de Deus. Cada dia, todo dia, nós aqui estamos adorando a Deus. O culto está sendo realizado e você está aplicando isso na sua vida. Quero mais uma vez orientar os irmãos, chame todos os membros da sua casa, da sua família. Convida eles para o culto todos os dias, 19 horas. Todos os dias nós estamos aqui reunidos adorando a Deus. Então, seu filho, sua criança, pessoas que você, membros da sua família, reúne todo mundo, congrega todo mundo aí na sala, no ambiente que você escolher. Mas é importantíssimo a sua participação no culto e de todos os membros de sua família. É momento de nós adorarmos a Deus e é momento de ouvir a palavra de Deus. Então, isto precisa todos nós praticarmos. Então, vamos buscar em Deus. Vamos nesse momento, meus irmãos, cantar, vamos adorar, vamos ouvir aqui um louvor com a cantora aqui da nossa igreja, né? Graças a Deus, nossa igreja tem talentos para tudo que nós precisamos. E Deus usa extraordinariamente, né? Vamos ouvir a Cássia Oliveira. Essa semana estamos colocando os clipes dela. Ela que é membro aqui da nossa igreja e Deus chamou ela para esse ministério tão lindo, né? Ela tem feito isso debaixo da obediência, irmãos. Tudo que ela fez em todos esses clipes, todos esses trabalhos que ela faz, tudo é debaixo da obediência. Ela comunica comigo, fala comigo, pede a minha opinião e quando vai dessa forma, irmão, dá tudo certo, dá tudo certo. Então vamos ouvir o louvor e daqui a pouquinho já volto com você e hoje nós vamos dar continuidade aqui às cartas da igreja da Ásia Menor. Vamos estudar sobre Esmirna,
Então vamos dar continuidade às igrejas. É o que nós estamos vivendo também no dia de hoje, tá bem? Vamos ouvir Cassi, eu já volto com você. Eu quero conhecer Jesus e ser achado dele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo. Ele é lindo. Milhares. O meu amado, o meu amado é o mais belo entre. Que coisa linda, Jesus! E nos deixe lugar com a tua glória. Oh, Yeshua. Levanta a mãozinha pra cima e diga o nome dele. Mais uma vez, Yeshua, Yeshua, Yeshua. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Agora eu quero ouvir você, ó. Oh, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória. Jesus, Jesus, Ele é lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus. As crianças assim, ó. Jesus, Ele é lindo, 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 lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Senhor, então me leva à sala do trono. Mostra-me. Eu quero ver, Senhor. Tá
Graças a Deus. Como é bom ouvir esse louvor, porque os louvores em que a Cássia, a maioria das vezes é ela mesma até que compõe, é um louvor que enaltece o nome santo do Senhor Jesus. É um louvor que é o nome do Senhor Jesus que é exaltado, não é aquilo para massagear o ego. E quando nós cantamos de coração, nós abrimos o nosso coração e há um sentimento de apresentar o nosso melhor para Deus. Quando temos isto e fazemos isto, imediatamente estamos propensos de receber o melhor de Deus para a nossa vida. Graças a Deus que nos garante a grandiosa vitória. Nesse momento, nós vamos ouvir uma palavra também ministrada pelo pastor, pelo evangelista Paulo Fernandes, que é o pastor da nossa igreja no distrito de Vista Alegre. Então nós vamos ouvir ele transmitir uma mensagem e eu já volto com você com a ministração em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. Vamos estar aqui aprendendo o que foi com a igreja Esmirna, o que aconteceu, como que foi. É uma coisa semelhante do que nós estamos vivendo nos dias de hoje, viu, meus irmãos? Vamos ouvir então o evangelista Paulo Fernandes e já volto com você. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus vos abençoe nesta manhã de segunda-feira. E a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Quero trazer uma palavra aqui. É uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que venha confortar o seu coração, os nossos corações. Neste momento, ou nesse período, nós estamos vivenciando com essa pandemia e buscamos respostas, né? E vários comentários, várias pessoas, uns dizem uma coisa, outras, né? Pessoas postando, alguém profetizou ou profetizando, mas na verdade o que nós precisamos é confiar na palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos garante a vitória, é a palavra de Deus que nos esclarece, que nos instrui neste momento, podemos dizer, tão difícil, né? Talvez alguns até perguntam, mas Deus é bom, por que está acontecendo isso? É porque a palavra de Deus, ela se cumpre. E tudo que está escrito na palavra de Deus vai se cumprir. Nós querendo ou não, independe do nosso nível de fé, né? Mas se está na palavra de Deus, vai se cumprir. E eu glorifico a Deus por isso, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Amém? Eu quero ler com os irmãos uma palavra em Salmos 46. Salmos 46, e eu quero abordar 3 pontos aqui, ou posso dizer nesse capítulo, né? Salmos número 46. Abordar aqui 3 versículos que nos afirma algo sobre Deus. Mas primeiro eu quero ler do versículo 1 ao versículo 4. E diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas
do Altíssimo. Então essa palavra nesta manhã, a qual nós aqui lemos, está dizendo que ainda que a terra ela se mude, ainda que as águas rujam, se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, pela braveza das águas, pela braveza de acontecimentos. E olha aqui no Salmo 125 está dizendo que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, ou como o monte de Sião. Olha que coisa interessante. E aqui já está dizendo que ainda que algum monte ou alguns montes se abalem, mas eu e você, que temos a palavra de Deus, que cremos na palavra de Deus, não precisamos nos abalar. Não podemos neste momento, irmãos, perder a fé. Não podemos neste momento ou neste período de pandemia acreditar em conversações. O nosso pastor presidente, ele quase todos os dias está trazendo palavras, mensagens para que nós venhamos confiar, acreditar e descansar no Senhor. Descansar, irmãos, é ficar tranquilo, despreocupado. Lógico que nós precisamos fazer a nossa parte, fazer o que tem sido determinado, tem sido orientado. E aqui no versículo que nós lemos, no primeiro versículo, está dizendo assim, Deus Ele não vai ser, Deus, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então nós temos que nos refugiar em Deus, nós temos que nos fortalecer em Deus, em Jesus Cristo. Jesus, ele disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo, se ele venceu, nós vamos vencer também. Então ele Deus é. E no versículo de número 5, quando diz aqui no versículo 4, que há um rio cujas correntes alegram as cidades de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, está dizendo que há um rio, meu irmão, minha irmã, esse rio para nos alegrar neste momento. É momento de tristeza, é momento que nos traz, às vezes, tristeza pelos acontecimentos, pelo que está acontecendo, pelo que nós até vemos na televisão ou assistimos, mas é momento de ter fé, de acreditar que Jesus Cristo é este rio. Há um rio cujas correntes alegram as cidades de Deus. Aleluia! A cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Quem é morada do Altíssimo? Sou eu, é você. No versículo 5 diz que Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Irmão, Deus está te ajudando e você não sabe.
Deus está te guardando. Ele já nos deu livramento, porque Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Apesar que nós não estamos angustiados, isso que veio, essa pandemia, não é para nos angustiar, para nos alegrar, porque a palavra de Deus está se cumprindo. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Terceiro versículo que eu quero aqui abordar, no versículo 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Irmãos, que palavra gloriosa. Fique com esta palavra. Eu termino aqui deixando para você: se Deus é o nosso refúgio e fortaleza, se Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, creia que Ele é, creia que Ele está, e creia que Ele faz. Ele faz coisas novas. Creio que tem coisas novas vindo para a nossa vida. Eu creio que tem coisas novas chegando para mim e para você. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te esclareça melhor. Que o Espírito Santo possa continuar falando ao seu coração. Que tudo isso que está acontecendo é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Deus os abençoe e eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por essa mensagem que já nos encheu de alegria, já nos motivou para servirmos mais e mais e mais ao Senhor Jesus, que assim nós possamos cada vez mais estarmos abertos a ouvirmos a preciosa e maravilhosa palavra de Deus. Bem, meus irmãos, já ouvimos louvores, já ouvimos uma mensagem e agora vamos para nós no livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Abre aí a sua Bíblia, lembrando que você está no culto. Então, e quero repetir, irmão, até que você acha aí, repetir, nós precisamos de valorizar este momento também, porque, como eu disse ontem, estou dizendo e afirmando, tempos atrás, nós íamos ao culto nos templos físicos. Agora é o momento em que a igreja, o momento de adoração, o culto que está sendo realizado, está indo até a gente. Então, é momento de nós valorizarmos isso. Então, todos os membros da igreja, de todo o nosso campo, das 53 igrejas, precisa de entender e aperfeiçoar isso e usar isso, participar do culto todo dia, 19 horas, irmãos, todo dia, 19 horas, depois nós vamos orar, e é toda igreja orando, é todo o campo orando. Quando a gente segue as orientações, dá certo. Está lembrado quando eu disse para nós fazermos a leitura, basearmos o culto na leitura do dia, a mensagem da leitura do dia? Vocês estão lembrando disso, dessa direção? Quem seguiu a direção foi bem sucedido. Quem achou que não deveria, agora está se arrependendo. Está lembrado que eu disse a respeito de nós fazemos o culto doméstico entre família? Alguns também nem compreenderam isso. Agora nós estamos entendendo o porquê. Como é que Deus dirigiu a vida da gente. Então segue a orientação que a gente está dando, que quando você segue, eu estou dando orientação bíblica, estou dando orientação para ser crente, estou te conduzindo. Então segue a orientação todo dia, irmão, todo dia. Manda isso para todos os crentes, diz para os irmãos participar do culto aqui nos canais da igreja. E isso vai nos fortalecer para poder vencer esses dias maus. Vamos lá, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim, vamos até o 11, Apocalipse 2, 8 até o 11. Nós vamos, durante esta semana, estarmos estudando aqui o livro de Apocalipse sobre essas igrejas. Essas igrejas, a carta que foi endereçada a essas igrejas, do momento em que elas estavam passando, e é uma coisa até muito semelhante do que está acontecendo também nos nossos dias de hoje. E nós vamos ver isso à luz da Bíblia. Vamos lá, verso 8, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras,
a tribulação e a pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas, nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vamos orar? Senhor Jesus, nesse momento nós acabamos de fazer uma leitura do texto da tua preciosa palavra, inserido em Apocalipse capítulo 2. Hoje, meu Deus, vamos estudar sobre a igreja de Esmirna. E eu peço ao Senhor esclarecimento neste conteúdo, nestes versos. Eu peço ao Senhor que venha nos esclarecer as suas verdades nesse texto. Jesus, eis-me aqui, eu dependo de Ti, necessito do Senhor, me direciona, me conduz. Pai, fala e faz do Teu jeito. Aí está a Tua igreja, meu Deus, sedenta pelo alimento, pelo pão. Portanto, fala com cada um e dê a cada um entendimento da sua verdade nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, você pode dar glória a Deus aí por esta palavra que você tem em suas mãos. Você pode dar glória a Deus aí por você estar no culto e o culto está indo até você, para você ser pastoreado, conduzido, alimentado pela boa, preciosa palavra de Deus. Vamos lá, meus irmãos. Ontem nós aprendemos sobre a igreja de Éfeso, né? E hoje nós aqui vamos aprender das características da igreja de Esmirna. Aprendemos ontem sobre a característica da igreja de Éfeso, né? Aprendemos, né, duas coisas que Jesus dá, mostra a qualidade dela, mostra o defeito dela e mostra 3 atitudes que a igreja de Éfeso teria que fazer. A igreja de Esmirna já é um pouco diferente do que era Éfeso. A cidade de Esmirna era uma cidade também até muito rica, não era pobre não. Aqui quando a Bíblia diz pobre, a gente tem visto aqui, a gente lê esse texto, mas depois eu vou explicar o porquê também. A cidade em si era até muito rica, né? Era uma cidade dominada e fazia parte do Império Romano. Pois bem, mas não vou entrar na história da cidade, né? Esse é o fim. Eu quero falar do que a igreja vivia naquele exato momento. Por que Jesus endereçou uma carta, uma mensagem para a igreja de Éfeso? Por que ele fez isso? Qual é a mensagem? Qual é o objetivo? O que a igreja de Esmirna teria que fazer para que assim pudesse estar com o teu nome escrito no livro da vida? Pois bem, quando a Bíblia aqui diz ao anjo da igreja, vamos começar lá no 8, né, são apenas 4 versos, e ao anjo da igreja que está em Mirna. Nós já entendemos lá em Apocalipse 1:20, que anjo da igreja, a estrela, é o pastor da igreja. E sempre quando Jesus precisa falar com a igreja, corrigir a igreja, para que a igreja venha se endireitar, eu estou falando igreja no contexto geral, que somos todos nós, Deus vai usar aquele que ele ungiu para poder pastorear, cuidar da ovelha. Quando Jesus levanta o anjo, levanta o pastor, o líder da igreja, o objetivo de Jesus é esse, é que esse pastor, o líder, ele tem essa função de que Deus vai falar é com ele e ele tem a responsabilidade de ensinar, de corrigir, de mostrar aquilo que porventura não está correto, e Deus vai falar com o pastor para o pastor corrigir. Se o pastor estiver errado, Deus vai corrigir ele. Quando Jesus quer tratar com a igreja, Jesus, irmãos, ele não pula etapas, Jesus ele não pula aquilo que ele próprio determinou como hierarquia, ele não pula. Ele segue exatamente, então, é de Deus para o pastor, do pastor para as ovelhas. Quem dá alimento para as ovelhas é o dono do pastor. Quem providencia o alimento é o dono do pastor, é o dono da ovelha. Mas quem vai distribuir o alimento que o dono deu para a ovelha é o pastor.
que Jesus levantou para esse fim. Então, Jesus ele não passa por cima da autoridade que ele já deu ao pastor. Então, quando está dizendo que é o anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, ou seja, fala com ele, para que assim ele transmita a mensagem de Deus para a igreja, para que ele ao mesmo tempo venha transmitir a mensagem de correção, a mensagem de ânimo, a mensagem de fé, a mensagem de esperança, o abraço fraterno. Então, ao mesmo tempo que tem tudo isso, Jesus ele trata primeiro com aquele que ele colocou para esse fim. Então, primeira palavra que já recebe é aquele que estava liderando, que era o pastor da igreja de Esmirna. Quando fala isso, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ele está falando o seguinte, o próprio Jesus dizendo, o primeiro, que é ele, não tem outro, é único. O último, também não tem outro, é único. É o primeiro que morreu por nós, é o primeiro também que deu a vida por nós, que foi morto e reviveu, é único. Ninguém mais, irmãos, ressuscitou como Jesus. Ah, pastor, Lázaro não ressuscitou? Ele reviveu. É uma outra coisa que em um dado momento eu posso explicar isso, tá? Mas ele voltou a morrer. Agora Jesus não. Ele ressuscitou e nunca mais morreu, está vivo. Então o único que venceu a morte é o próprio Jesus. É o primeiro que venceu a morte. Ele amou a mim e a você. Então, quando o próprio Jesus ele fala, aquele que vive, é o primeiro, o último, fui morto, estou vivo. Quem está falando é ele. Por que ele que está falando? Porque é ele que é dono das ovelhas. Ele que é dono da igreja. Se ele é dono da igreja, quem tem que dar as ordens é ele. É ele que tem que exigir como que tem que ser o procedimento. E ele não vai passar por cima de uma autoridade que ele mesmo já colocou. Ele não vai passar por cima. Por quê? Porque ele já colocou alguém para poder fazer isso. Então ele vai falar com essa pessoa, que é o líder, que é o pastor, e o pastor tem o dever. Se ele não fizer, aí Jesus trata com ele. Se ele não cumprir, Jesus trata com ele. Como Jesus está fazendo com nós nesse dia. Quando começou tudo isso, o Espírito Santo falou comigo, eu faço culto todo dia. Todo dia você faz culto, todo dia vamos estar cantando, todo dia vamos estar adorando. Faz culto todo dia, irmão, e estou seguindo a direção de Deus. Como todo o tempo estou seguindo a direção de Deus, a orientação de Deus. Irmão, eu poderia ficar dentro de casa, né, que todo mundo está ficando dentro de casa aí, mas é meu papel. Se Jesus me determinou para mim pastorear e conduzir, eu tenho que seguir a ordem dele e a orientação dele. Eu tenho certeza e convicção que os cultos que estão sendo realizados têm animado você, têm fortalecido você, têm direcionado você, têm conduzido você, têm te dado orientações que você precisa, e você está aprendendo a ter Bíblia, porque Jesus está cuidando de você, irmão. E Jesus ele não passou por cima, ele não passou, ele coloca alguém, então ele fala com essa pessoa, para essa pessoa ser o canal para os demais, porque a ovelha precisa ser pastoreada. Quem dá o alimento é o dono da ovelha, mas quem distribui o alimento é aquele que Jesus separou para esse fim. Então, quando Jesus fala com o anjo da igreja, que é o pastor da igreja de Esmirna, estava dizendo para ele transmitir a mensagem para a igreja. O ponto fundamental de tudo isso é que nós somos ovelha, e nós aprendemos isso aqui na Escola Bíblica Dominical. Nós aprendemos que quando somos ovelha, Deus, além de amparar, sustentar, libertar, salvar, dar alimento, proteger, irmão, ele nos dá a salvação, que é o fundamental de tudo. Então, Jesus ele afirma, eu sou o primeiro, eu sou o último, morri por vocês, mas estou vivo por vocês. Eu estou vivo. E aí Jesus ele começa a descrever o que iria acontecer com Esmirna, diferente com o que era de Éfeso. De Éfeso, Jesus no final, ele vai falar, vai mostrar para a igreja de Éfeso, se eles não derem ouvido, se a igreja de Éfeso não desse ouvido à sua palavra, os seus ensinamentos, que ele estava dando ao pastor, e o pastor iria transmitir, se não ouvisse a igreja, não teriam condições de continuar como igreja, perderiam, não teriam o teu nome escrito no livro da vida. Quem vai perder é a própria pessoa. Já a igreja de Esmirna, uma coisa fundamental aqui que a gente vai perceber é que Jesus ele conhece as obras. Vamos lá
eu sei as tuas obras. Com de Éfeso, ele falou a mesma coisa, depois a gente vai ver isso também. Eu sei as tuas obras. Obras, irmãos, são coisas que eu tenho que fazer, que você tem que fazer como crente. Você tem que fazer como ser humano, você tem que fazer como crente, e você tem que fazer como ovelha, como servo. Nós aprendemos aqui, irmãos, as 3 qualificações que a Bíblia leva a nós termos. Nós precisamos de ser servo, nós precisamos de ser amigo e nós precisamos de ser filho. Já entendemos isso aqui no culto. Se você não se lembra, pode ir lá no YouTube que você vai verificar esta mensagem. Quando Jesus diz, eu sei as tuas obras, ele estava se referindo do esforço da igreja de Esmirna, como também de Éfeso, se a obra era boa ou não, se ela tinha virtude ou não. Jesus sabe de tudo isso. Não adianta eu bater num peito e afirmar que faço algo, e esse algo que eu estou dizendo que eu estou fazendo não é convicto e nem é baseado na que a Bíblia me ensina. Irmãos, precisamos ter cuidado com isso. Então, quando Jesus diz, eu sei as tuas obras, nada fica escondido diante dos olhos de Jesus. Salmo 139, aprendemos na escola bíblica dominical. Tu me conheces, tu me sonda-me, Senhor, o meu coração, tu me conheces, ó Senhor. E depois o Salmo 139 todinho diz, se eu fizer minha cama lá na profundeza do mar, tu lá estarás. Se porventura for o Sheol, tu também lá estarás. De onde me esconderei dos teus olhos? Aqui em Apocalipse capítulo 1, Jesus tem a figura, é usada, os olhos de fogo, que significa que nada, os olhos de fogo aqui não é para queimar impureza, não. Os olhos de fogo aqui é para dar entendimento de que tudo está claro, tudo está patente aos teus olhos, nada fica encoberto diante dos olhos de Jesus, ele vê tudo e assiste tudo. Então Jesus diz, eu sei as tuas obras, Jesus sabe por dentro, por completo. Aí depois ele começa dizendo, e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico, a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas na sinagoga de Satanás. Então nós vamos aqui por etapa. Sei as tuas obras. Então Jesus estava dizendo o seguinte, eu sei do esforço de vocês e da tribulação de vocês. Irmão, olha a palavra, sei do esforço de vocês e sei da tribulação de vocês. Jesus conhece o que nós estamos passando aqui hoje, irmãos. Jesus sabe de tudo. Jesus sabe de tudo, irmãos. A mensagem de hoje é para nós compreendermos as tribulações da vida e a tribulação do momento, do que estamos passando, como também a igreja de Esmirna passou. A igreja de Esmirna também passou. Jesus conhece as nossas obras. É outra coisa, irmão. Obra, nós temos depósito. Será que nós criamos depósito para esse momento? Ou nós estamos sem depósito? O que seria esse depósito? Crédito com Deus? O que seria esse crédito com Deus? Comunhão com Ele, vida santa, vida de oração, vida de Bíblia, vida de obediência. Será que nós estamos tendo depósito para esse fim? Ou estamos sem depósito? É importante nós sabermos disso. Quando Jesus diz aqui que conheço as tuas obras e a tua tribulação, Jesus está sabendo que cada um de nós estamos passando, irmão. Nada foge do controle de Jesus. E Jesus diz para a igreja de Esmirna, sei as tuas obras, sei da tua tribulação e da tua pobreza. Sabe o que acontecia lá em Esmirna? Olha só, os crentes, quando se convertiam, quando uma pessoa se convertia, eles aderiam exatamente à verdade de Cristo, a palavra de Deus, para viver conforme a Cristo. Eles deixavam de adorar o imperador romano para poder servir a Cristo. Quando o império sabia disso, quando as pessoas que adoravam o imperador, que serviam ao império, eles automaticamente, sabe o que eles faziam? Eles, se porventura estava trabalhando, era empregado, o dono da empresa, vou falar essa palavra, se ele defendia, se ele adorava, se ele servia ao império, ele automaticamente mandava este empregado embora. Ele despedia o empregado. Ele não continuava com esse empregado, porque esse empregado não seguia as ordens do império, mas agora passou a seguir as ordens do cristianismo.
Quando porventura era alguém da área empreendedora, tinha alguma coisa, tinha algum comércio, quando os outros sabiam que ele não era mais adorador do Império Romano ou do imperador, essas pessoas, todas as outras áreas que compravam dele, deste comércio ou desta empresa, eles boicotavam isso e não compravam mais, não adquiria mais, porque estas pessoas estavam agora servindo a Cristo. Então, na verdade, o que eles faziam, irmãos? Por esta pessoa servir a Jesus, automaticamente eles excluíam de tudo. Se era empregado, estava desempregado. Se tinha uma empresa, a empresa falia, porque ninguém comprava mais dela. E outra coisa, por que ninguém mais comprava? Porque todo mundo sabia que aquela pessoa que servia o império, que adorava o imperador, agora serve a Deus e adora a Deus, porque a pessoa falava, ela se expunha. É muito interessante nós dizermos isso, porque muitas das vezes, nós ficamos escondidos, e nós não podemos nos esconder. Nós temos que falar a quem nós servimos. A igreja de Esmirna, fisicamente, monetariamente, ela se tornou muito pobre, porque os crentes as pessoas iriam se convertendo, mas elas iriam perdendo o que tinha. Olha que coisa terrível que era isso, irmão. Iriam perdendo, se tinha emprego, perdia emprego. Coisa semelhante que está acontecendo hoje. Se tinha uma empresa, perdia a empresa, coisa que está acontecendo semelhante hoje. Se tinha um comércio, perdia o comércio, porque as pessoas que adoravam o império, serviam o império, boicotavam eles, não tinham mais contato com eles, não comprava mais nada deles, não contratava o serviço deles, contratava somente daqueles que serviam ao império, forçando eles a não servir a Jesus. Mas só que a igreja de Esmirna não se corrompeu. Tanto é que a gente aqui não encontra defeito aqui não. Jesus não fala muito de defeito aqui de Esmirna não. Jesus fala da tribulação da igreja. Por quê? Porque a igreja tinha uma qualidade de servir a Cristo independentemente do que tinha ou de que possuía. Onde que vinha perder, irmão? Perder alguma coisa a gente até perde. O que eu não posso perder é a minha comunhão com Cristo, é a sua comunhão com Jesus. Aqui a igreja de Esmirna dá um exemplo para nós. Perdi a empresa, perdi o emprego, perdi o contato até entre família, perdia tudo. Por isso que a Bíblia diz aqui no versículo 9, que eu sei as tuas obras, a tribulação e a sua pobreza. Estão falando pobreza da perda de tudo. Irmãos, tinha gente aqui que tinha certo recurso financeiro, mas por aderir ao evangelho, por aceitar a Jesus como Salvador, eles perdiam tudo por causa de Cristo. Mas eles não perdiam Cristo por causa que aquilo que o império iria oferecer para eles não perdiam. Eles preferiam perder o que tinham, perder até o emprego, perder até a empresa, perder tudo, perder até o contato com as pessoas, o lado fraterno, por causa de Cristo. Mas eles não perdiam a comunhão com Deus. Por isso que a Bíblia diz aqui, e sei a tua tribulação, irmão, que tribulação? Converte a Jesus, perde emprego. Converte a Jesus, perde a empresa. Serve a Jesus, perde o comércio. Serve a Jesus, ninguém contrata. Pode ser ter um bom profissional, mas ninguém contrata. Serve a Jesus, olha que tribulação, irmão. Era uma cidade riquíssima, era uma cidade muito poderosa, mas os crentes ali ficaram pobres, mas ficaram pobres em recurso financeiro, mas eles serviam a Cristo em espírito e em verdade, eles não se corromperam. Irmãos, corromper é se vender. E a gente acha que a corrupção é só no lado político, né? Não, corromper é você se vender, é você trocar alguma coisa por algo que está te oferecendo. Isso é corrupção. O diabo te oferece alguma coisa de bandeja, e você troca a sua comunhão com Deus por isso é corrupção. Irmãos, a igreja aqui de Esmirna fisicamente não tinha
poder físico não tinham, monetário não tinham. Aí Jesus diz o seguinte: sei da sua pobreza, sei do que vocês estão fazendo, conheço a obra de vocês, porém, vocês são ricos. Olha o contraste. Era um pobre fisicamente, nem roupa direito tinha, talvez nem comida tinha direito, talvez passava muita necessidade, mas aí Jesus: mas tu és rico, ou seja, estava com o nome escrito no livro da vida. Irmão, tribulação é o que nós estamos passando nos dias de hoje, é o que nós estamos vivendo no dia de hoje, o planeta, a igreja toda, mas nós vamos nos mantermos fiéis, pois Jesus nos conhece você, e vai ver a nossa dedicação para a sua grandiosa obra. Glória a Deus. Olha a tribulação. Como é que é a tribulação? Olha, aceita Jesus, perde tudo, fica pobre. Aí tem aqueles que se diziam judeus, que eram os defensores da lei de Moisés, aqueles que diziam como tinha que fazer, mas não faziam, como eram os fariseus, saduceus, escribas. Esses judeus nesta cidade, irmãos, eram os acusadores dos crentes. Tanto é que aqui Jesus, o próprio, chama eles que se diz, olha, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Ou seja, acusadores. Satanás é acusador, ele sempre quer nos acusar. Olha só, irmãos, perde tudo fisicamente e tem um trabalho psicológico para perder a comunhão, irmão, é semelhante que nós estamos vivendo no dia de hoje. Perdemos alguma coisa e logo depois começa a falar, vai trabalhando o lado psicológico. É o que está acontecendo também nos dias de hoje, irmãos. Nós, no dia de hoje, estamos sendo afetados pelo Satanás constantemente. Constantemente a mídia só fica falando: morre tanto, morre tanto, morre tanto, morre tanto, morre tanto. Meu Deus do céu, irmão, já disse e vou repetir: para de ficar dando atenção para as mídias e dá atenção para a palavra de Deus. Vive para a palavra de Deus, vai para o joelho. Irmão, quanto mais você ouvir das coisas externas, mais vai entrar para dentro do teu coração. Eu expliquei isso aqui na escola dominical. Se você não participou, vai lá no canal do YouTube e pega lá o que eu ensinei na escola dominical aqui de domingo. Irmão, não permita que essas coisas externas te atingem e nem atrapalhar e impedir o seu lado psicológico, afetar a sua mente. Aqui o diabo ficava acusando eles direto, tentando impedir que eles servissem a Jesus, irmãos. Ei, meu Deus, eu e você somos servos de Deus. Não permita que as tribulações da vida, coisa física, nos separe, nos distancie de Jesus. Não permita que o diabo trabalhe o lado psicológico, ele só trabalha o lado psicológico, viu? Do lado psicológico seu, para tirar a sua comunhão e você ficar aí sem aonde ir, sem ter direção. Não permita isso. Você tem direção, está aqui ó, a palavra de Deus. Você está sendo conduzido e pastoreado, Deus está falando com você. Irmão, a igreja de Esmirna, ela viveu um momento em que aqui nós estamos vivendo nos dias de hoje, no século 21, que era exatamente no primeiro século da igreja. A igreja de Esmirna viveu, nós estamos vivendo nos dias de hoje, e a igreja lá, Jesus diz para a igreja como deveria proceder, ser fiel até a morte, e nós temos que ser fiel até a morte. Vamos ver aqui depois aqui a questão de morte ainda. Irmão, olha, a Bíblia está nos ensinando como proceder em meio à tribulação. Perdiam tudo por causa da fé, perdiam tudo por causa da comunhão com Cristo, perdiam tudo por causa do nome cristão, perdiam, mas eles não estavam perdendo a comunhão com Cristo. Ainda tinham os acusadores, até tem no nosso meio, crente que fica acusando um ou outro, crente que fica entrando por uma coisa que não deveria, deveria pautar a sua vida aqui na Bíblia e esquecer dos seus pensamentos, achar que a sua posição é a única. Irmão, se converta,
Entrega os teus caminhos no Senhor, e aqui a Bíblia. Seu posicionamento político, seu posicionamento que você acha, seu achismo, fica com você. Vamos nós ficar com a Bíblia. Em vez de você usar a Bíblia para você pregar o Evangelho, você está transmitindo o que você acha. Larga disso. Vamos nós pregarmos o Evangelho. E não quero você apontar para o outro, não. Eu estou apontando para você. A Bíblia está apontando para você. Eu tenho que corrigir você. Porque eu sou seu pastor e com a palavra de Deus eu tenho que levar para você. Irmão, para de usar mídia social para poder você desabafar. Usa, porventura, a mídia social. Se você não sabe falar nada, coloca os canais da igreja para os outros ouvir a mensagem dos cultos que está sendo colocado aqui. Vamos nós sermos crentes e vamos parar de ser mensageiro de Satanás, porque o que estava acontecendo aqui é isso. Aqueles que se diziam judeus, que eram portadores da verdade, portadores da palavra, que conheciam a palavra, estavam acusando. E gente, se nós temos que orar, vamos orar. Se temos que orar para a nação, é nosso dever orar para a nação, orar para as autoridades, é nosso dever, temos que cumprir isso. A Bíblia nos ensina isso. Não tem esse negócio de para lá e para cá, não, irmão. O diabo nesse meio tempo, tem feito ciranda em nosso meio e nós estamos batendo palma, é meu posicionamento e pronto. Seu posicionamento não presta para nada. Você tem que ter Jesus na sua vida. A posição está aqui, ó, Bíblia. O meu posicionamento não presta para nada, irmão. O meu posicionamento é aqui, ó. A Bíblia me ensina como que eu tenho que me portar e estar diante dele. É isso que eu tenho que fazer. Para de usar o que você acha e começa a colocar isso aqui, ó, que isso aqui não é achismo, já foi encontrado, ó, é nós colocarmos em prática na nossa vida. Aqui os judeus, como a Bíblia os classifica, Jesus classifica eles como sinagoga de Satanás, acusadores. Irmão, não entra para o sistema de acusação. Fulano isso, fez isso, o meu achismo é isso, meu pensamento é isso. Larga disso, irmão. Quem tem a mente de Cristo não vive por aquilo que acha. Ele domina o seu achismo e não usa a ferramenta que tem para poder se defender. Irmão, o Evangelho precisa de defesa. O Evangelho precisa de ser praticado. Cada cai. Aleluia. Glórias a Jesus. Repita a frase. O Evangelho precisa de defensores. O Evangelho precisa que nós sejamos praticantes. Vamos praticar a palavra de Deus. Não vamos estar na sinagoga de Satanás, que são os acusadores. Não vamos estar na sinagoga de Satanás, que acha que é melhor do que os outros, que o pensamento é melhor do que os outros. O seu pensamento não presta para nada, o meu também não presta para nada. O que presta é aqui, ó, é a verdade de Deus. Pauta a tua vida nisso e vive nisso, irmão. Meu Deus do céu, Colossenses capítulo 3, que nós devemos estar com a nossa mente ligada nos céus. A minha mente precisa estar ocupada com as coisas de Deus. As coisas aqui da terra, irmão, Deus providencia, Deus cuida. Glória a Deus, glórias a Jesus. Não vamos nós estar na sinagoga de Satanás, porque é o que a Bíblia diz aqui. Aqueles que eram detentores da verdade, aqueles que conheciam o decálogo, ou seja, a lei, aqueles que conheciam a lei de Moisés, que escreveu para os judeus, eles aqui eram portadores disso, e ele era o primeiro a ir fazer, sabe o quê? Ir ao império, e entregar aquele que se converteu a Jesus, e entregar aquelas igrejas que estavam se reunindo para adorar a Deus. Pelo amor de Deus, gente, se é mensageiro do diabo, ou é mensageiro do Evangelho? Aqui, Jesus chama esses de sinagoga de Satanás. E não é eu não, eu estou te pastoreando, estou te ensinando uma coisa para você viver no Evangelho e na palavra de Deus. E quando nós caminhamos com isso, irmão, temos possibilidade de ouvir o toque da trombeta. Glória a Deus. Não vamos ser participante da sinagoga de Satanás. E não adianta querer apontar para os outros, a gente tem que apontar para a gente. Então eu não posso estar na sinagoga de Satanás, eu preciso estar diante de Deus, o autor e consumador da minha vida. Glórias a Jesus. Irmão, a mensagem pode ser até dura, mas eu estou falando o que Jesus está mandando dizer. Ele conhece a tua obra. Olha, irmão, como Jesus diz aqui, eu sei as tuas obras. Jesus, ele não quer, irmão, eu disse ontem aqui,
o candeeiro, o candelabro, ele só consegue produzir as hastes luz se ele for alimentado pelo azeite. E o azeite, a haste não é detentora, reservatório de azeite, ela não reserva azeite. Ela pega o azeite do tronco principal, da haste principal, e a haste principal é Jesus. Então, se nós estivermos ligados na videira, irmão, a haste ligada na videira, ela tem luz. Mas se ela estiver desgarrada de pensamento, de atitude, de ações, se ela estiver sozinho, a haste tomba, não tem luz coisa nenhuma, ela não presta para nada, será jogada fora. Glória a Deus. Não vamos sentar na sinagoga de Satanás. Vamos nós sermos um crente de verdade, portadores da verdade e viver a verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Glórias a Jesus. Versículo 10 diz assim: meu Deus, nosso tempo já foi. Nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, Jesus ele disse: não temas, nada temas, porque quando ele está dizendo para nós não ficarmos atemorizados, pavorados, ele está dizendo para a gente não ficar apavorado, ainda que a gente fica um pouco preocupado, que é natural, mas não deve ficar apavorados. Não temas estas coisas que hás de padecer, não temas o que nós estamos padecendo, porque Jesus cuida dos seus. Se você está no aprisco, olha a palavra, se você está no aprisco, tem alimento. Estou falando de alimento em duas escalas. A escala física para te manter em pé e a escala espiritual para te manter em pé espiritualmente também. Tem água, tem proteção. Não se preocupe, não temas. Não deixa que isso venha apavorar ou venha amedrontar a tua fé. Não temas, porque Jesus cuida de você. Como eu sempre digo, né? Jesus cuida de mim. Repita aí na sua casa em alta voz. Você está no culto, irmão. Ainda que você esteja sozinho. Jesus cuida de mim. Repita aí o que ele faz com você. E eu termino aqui nos mínimos detalhes. Então Jesus assegura a mim e a você. Ele assegurou a igreja de Esmirna: não temas. Deus está dizendo para mim: não temas. Dizendo para a igreja atualmente no século 21, não fique apavorado diante da situação, das coisas que há de padecer. Jesus está dizendo ainda: tem mais tribulação, tem mais dificuldade, tem alguns mais problemas. Aí você, mas misericórdia, pastor. Sim, misericórdia, mas se nós estivermos em Cristo, irmão, nós venceremos. Nós não estamos livres de tribulação. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Jesus estava dizendo para a igreja de Esmirna o que era naquele tempo. E hoje está acontecendo também com os lacradores. Lacraram tudo, irmão. Lacraram tudo. São até as autoridades que são constituídas por Deus, porque a gente tem que orar. Lacraram tudo. Lacraram as igrejas, lacraram os comércios, lacraram as indústrias, lacraram até as praças. Lacraram. Tirando o nosso direito de ir, de vir. Lacraram, haja vista que estamos num momento muito diferente, com certeza, mas lacraram, nos impediram. Mas no entanto, mesmo assim, ninguém consegue lacrar a minha comunhão com Deus e a sua comunhão com Deus, e o culto está sendo realizado, porque a igreja sou eu e a igreja é você. Não conseguiu fechar esta igreja, o diabo não consegue fechar essa igreja, ainda que lance, ainda que coloque, ainda que tenta, mas ele não consegue fechar esta igreja. Aqui lançaram na prisão porque eles não adoraram ao império, ao imperador. Alguns foram presos, não serviram os deuses dele, por isso que foram presos. E nós não vamos servir a nenhuma teologia ou nenhuma doutrina ou nenhum ensinamento que não seja a palavra de Deus, irmão. Vamos servir isso aqui, ó. Nós temos que servir isso aqui e servir a Jesus em espírito e em verdade. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. E Jesus diz para eles: vai acontecer isso, mas se você ficar firme, ser fiel até a morte. E houve morte aqui mesmo, fisicamente. Nesse momento aqui lançado, vai negar? Não, então vai morrer. Eu morro,
mata a minha carne, mas a minha alma não consegue matar. Quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 10, 28. Vamos falar exatamente sobre isso. Mateus 10, 28. 10, 28. Abre lá. Vou ter que correr um pouquinho devido a tempo, né? Glórias a Jesus. 10, 28. Olha o que Jesus diz. Lá está dizendo lá em Apocalipse: não temas pela tribulação que há de passar, pela tribulação da vida. Alguns vão ser lançados na prisão, alguns vão ser até mortos. Aí o 28, 10, 28. Não temais os que matam o corpo, não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno alma e corpo. Aquele que pode fazer perecer alma e corpo, a este temais. Glória a Deus. Abre a Bíblia agora, Apocalipse 20. Apocalipse 20. O que nós temos que proceder como crente? Nós não vamos deixar que isso venha provocar pavor, mas nós vamos servir a Cristo em espírito e em verdade. Apocalipse 20, verso 6. 20, verso 6. Bem-aventurado é o santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele 1000 anos. 14. E a morte, 20 de Apocalipse, verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Voltamos lá para o 2 de Apocalipse. Esta é a segunda morte, irmãos. Quando Jesus era específico para que nós devemos ter temor de Deus, porque é Ele que tem domínio da vida, então tem que seguir as orientações dele. Aqui o dano da segunda morte é a condenação final, é o juízo do trono branco, é ser lançado no lago de fogo, é viver a eternidade do sofrimento. Mas aquele que estiver em Cristo e vencer, viverá a eternidade em pleno gozo. Aleluia, glórias a Jesus. Tribulação da vida, olha só, vamos, abre a sua Bíblia em 1 Carta de Coríntios 10, 13. 1 Carta de Coríntios 10, 13. Tribulação, irmãos, estão vivendo no meio de tribulação, toda a vida vivemos. Só que a tribulação agora, ela não é particular, não é só local, não é só de uma cidade, não é só de uma pessoa, é de todos, é de todo o planeta. 10, 13, diz assim: não veio sobre vós tribulação senão humana. Algumas versões estão dizendo tentação, tá? Não veio sobre vós tribulação senão humana, mas tribulação senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará ser tentado acima do que podeis suportar. Antes, com a tribulação, dará também o escape, para que possa suportar. Irmão, vou ter que terminar. Glórias a Jesus, glórias a Jesus. A tribulação que nós temos, Deus está no controle. Deus está no controle. Deixa eu ir para terminar aqui. Tereis uma tribulação de 10 dias, outra coisa de 10 dias aqui, a palavra 10, né, meramente, literalmente 10 dias do que ocorreu com Esmirna, não é literalmente isso. A palavra 10 é o seguinte: 10 é um número na totalidade, um número completo. A pessoa estudou, fez a prova, tirou 10, nota máxima. Então, quando está dizendo aqui, terá uma tribulação de 10 dias, a tribulação será máxima, para a gente entender essa palavra, será máxima. Portanto, já aprendemos em Coríntios que não está além do que podemos suportar, não está além do que nós conseguimos vencer, não está além. Então, nós temos condições de suportar e de vencer. Quando está dizendo que essa tribulação por 10 dias, é do sofrimento máximo que eles iriam padecer, sofrer. Mas Jesus estava com eles. Irmãos, no mundo teremos aflições. Tem de bom ânimo, Jesus venceu. Irmão, quando ele diz que ele venceu, ele tem poder para vencer tudo. Nada pode vencer o que ele faz. Bem, deixa eu continuar aqui. Ser fiel até a morte é exatamente isso. Porque os crentes de Esmirna não negaram. Ah, você vai negar? Não, você vai morrer. Tudo bem, então me mata. Ser fiel até a morte é ao longo do tempo de vida. Vão tentando te acusar, vão te acusando, vão te amedrontando,
vão te dizendo, olha, eu vou te colocar no paredão e vou te matar. Ser fiel até a morte é ao longo da vida eu permanecer fiel, é eu permanecer em Cristo, ainda que me custe a vida física. Está lembrado em Mateus 10, 28? Não temais aqueles que podem matar o corpo, mas antes, temai aquele que tem poder de lançar tanto a alma quanto o corpo no inferno. A este temais. Ser fiel até a morte, ao longo da vida eu vou permanecer em Cristo. Vão tentar me corromper, mas eu continuo. Vão tentar me amedrontar, mas eu continuo. Irmão, o pavor está tentando nos dominar, mas você continue como servo fiel ao Senhor. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que vencer, irmão, vencer, você manter-se fiel ao Senhor, o dano da segunda morte você não sofrerá. Lembrado Mateus 10, 28? Apocalipse 26 e verso 14? O dano da segunda morte, quem vencer, ser fiel até a morte, vai com certeza receber a salvação eterna. A igreja de Esmirna não está sendo colocada o seu defeito, está sendo colocada a sua tribulação, porque ela não tinha o defeito que tinha Éfeso e nem as demais, não tinha esse defeito. A igreja de Esmirna estava com a determinação, era fiel. Quando a igreja é fiel, irmão, porque Jesus conhece as tuas obras, e quem vai dizer que está errado, que está certo, é Ele, porque Ele é conhecedor. Deus assim os abençoe ricamente, em nome de Jesus. Nesse momento quero dizer a você que não aceitou Jesus, aceita Jesus como Salvador. E você que não voltou para Jesus, volte para os pés do Senhor. E nós aqui estamos prontos para poder conversar com você. Se você quiser conversar, pode conversar aqui comigo no particular dos canais da igreja. E nós aqui estamos prontos para poder estender a mão para você. E você que quer voltar para Jesus, é importante você vir conversar comigo. Vamos conversar aqui nos canais da igreja e vamos voltar para o Senhor Jesus. Esses dias voltou alguns irmãos, ligaram para mim, nós conversamos e voltaram para o Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. Volte para os caminhos do Senhor. É momento oportuno para isso. Vamos orar para encerrarmos este culto. Já passamos no nosso horário. Agora nós temos que dobrar o joelho agora e falarmos com Deus. Todo dia estamos dobrando o joelho e falando com o Senhor. Toda a igreja, todos nós obreiros, vamos dobrar o joelho e vamos falar com Deus. Senhor Jesus, obrigado por este culto, obrigado por esse momento, eu te adoro e eu te glorifico por tudo que o Senhor falou e ensinou-nos através da igreja de Esmirna. Portanto, meu Deus, que a tua boa palavra esteja em nosso coração e nós possamos estar na presença do Senhor, te servindo em espírito e em verdade. Aqueles que estão aceitando a ti como Salvador, escreve o nome deles no livro da vida. Aqueles que estão voltando, dê força para estar em teus caminhos, no nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis. Todos digam amém. Irmãos, amanhã eu vou continuar aqui com as igrejas da Ásia, do livro de Apocalipse. Vou continuar aqui amanhã, tá bem? Já falei sobre Éfeso, falei sobre Esmirna e depois vou falar das demais. Então amanhã continuo, vou dar sequência a isso. Deus te abençoe, a paz do Senhor, igreja.